Tudo começa com o rapaz correndo desesperado por uma rua chuvosa, enquanto alguém grita para ele parar. Nesse momento, dois brutamontes aparecem e perguntam para um velho encolhido para onde o garoto correu. Contudo, o senhor de cabelos brancos apenas fica em silêncio debaixo de seu capuz, sem responder nada. O mais forte dos dois se irrita com a falta de resposta e agarra o idoso pelo colarinho gritando com ele. Então o grandalhão fica furioso e se prepara para dar um soco, acusando o velho de se fazer de bobo. Mas antes que pudesse fazer algo, o rapaz de antes volta, gritando para que eles parem imediatamente. Ele então diz que é quem eles procuram e que não há necessidade de incomodar mais ninguém. Os agiotas ficam surpresos ao verem que o devedor teve a coragem de voltar para encará-los. Sem nem pensar duas vezes, o cara de bandana vermelha acerta um soco com tudo no rosto do jovem. Agora caído no chão, o garoto tosse enquanto os cobradores mandam ele pagar o que deve ao grupo Cabelo Dourado. O rapaz implora por mais tempo, pedindo para que eles esperem até o próximo mês. O agiota o levanta pela camisa e ameaça destruir sua casa, se não pagar logo, e o jovem pede mais alguns dias. O bandido não quer saber de negociação, então joga o protagonista no chão com força. Com isso, os cobradores decidem ir embora e deixam o devedor largado numa poça de água. Caído e todo machucado, ele pensa que não pode deixá-los ir porque a May ainda está em casa. Em um ato de desespero, ele se levanta e ataca o Brutamontes por trás com um objeto que achou no chão. Porém, ele é facilmente derrotado de novo e cai no chão enquanto o agiota reclama de sua insistência. De repente, um carro de luxo freia bruscamente na rua molhada, chamando a atenção de todos. Em seguida, um homem desce do veículo, enquanto alguém segura um guarda-chuva para ele não se molhar. Para a surpresa do protagonista, quem sai é o chefe do grupo Cabelo Dourado, e ele está com uma mulher chamada May. O rapaz fica totalmente chocado e pergunta para a moça o que ela está fazendo ali com aquele homem. Ela responde com frieza, para não chamá-la assim, e revela que seu novo namorado é o jovem mestre Sun. Desesperado, ele grita que não pode ser verdade, pois eles passaram os últimos 10 anos juntos. Nesse momento, a mãe da garota aparece e o chama de sem vergonha, dizendo que ele atrasou a vida da filha dela. Ajoelhado, o jovem a questiona e lembra que pegou dinheiro com agiotas para a cirurgia de coração dela. Mas a sogra ingrata diz que ninguém o mandou pegar o dinheiro e que o novo genro dá presentes bem mais caros. A ex-namorada ainda completa dizendo que a escolha foi dele, pois ele sempre prometeu fazer tudo por ela. O protagonista argumenta que a apoiou na faculdade e até hipotecou a casa para ela abrir um estúdio de design. Com raiva, a senhora dá um tapa nele, o chamando de perdedor e dizendo que sua filha agora pertence a alguém rico. Então um raio corta o céu escuro como se representasse o fim de tudo para o pobre coitado. O mestre Sun se aproxima e manda Lin Yuan se pôr no seu lugar e pagar a dívida antes de desaparecer. O rapaz apenas fica em silêncio, completamente arrasado com a traição dupla que acabou de sofrer. Ele então treme de ódio ao perceber que seus 10 anos de amor e o favor que fez não valeram nada. O chefe da gangue pede para a moça e a mãe dela entrarem no carro e as duas concordam prontamente. Enquanto se afastam, a sogra ainda comenta que só de olhar para a cara do devedor já dá azar. Os capangas então seguram Lin Yuan e perguntam ao chefe o que fazer com ele, e o líder manda seguirem as regras. O brutamonte de bandana dá um sorriso malicioso para o mestre e confirma que entendeu o recado. E em seguida um grito de dor ecoa pelo beco escuro e chuvoso, mostrando que algo terrível aconteceu. O agiota de óculos avisa que a perna machucada são juros e que se não pagar no próximo mês será pior. Com isso, eles vão embora deixando o rapaz desmaiado na chuva enquanto a figura encapuzada se aproxima. Caído no chão, o rapaz pede para o senhor ir embora, para não se meter em seus problemas. Mas o idoso apenas sorri e diz para o rapaz não desanimar, pois ainda há tempo para tudo. O protagonista então desabafa que sua namorada o largou e agora ele está afundado em dívidas. Nesse momento, ele sente uma notificação em seu celular e fica intrigado com o que pode ser. Ele então pega o celular em seu bolso para verificar a mensagem que acabou de receber. Para sua surpresa, a tela mostra um depósito de 1 milhão de yuans em sua conta bancária. O rapaz fica em choque com o celular na mão, se perguntando se está vendo coisa. O devedor então pensa que é coincidência demais, pois ele realmente desejou 10 milhões. E como se fosse mágica, uma nova notificação aparece com mais 10 milhões de yuans. Comemorando, o rapaz se levanta gritando que finalmente chegou o dia de sua virada. Porém, sua comemoração é interrompida pela dor em sua perna e o velho oferece ajuda. Já no hospital, um cara arrogante os olha com nojo e reclama do cheiro vindo deles. A recepcionista informa que a taxa médica é 50 mil e o quarto normal custa 10 mil por dia. Ao ouvir o preço de 10 mil por dia, o jovem fica chocado e diz que não vai se internar. Com isso, a recepcionista fica furiosa e o acusa de fingir ser rico sem ter um tostão, mas ele apenas abre um sorriso com
confiante, pois agora a situação é bem diferente. Com um sorriso, ele coloca um cartão na mesa e diz que quer o melhor quarto do hospital. A mulher ainda desconfia e pega o cartão pensando que ele só está fazendo graça, mas ao passar o cartão ao seu olho, se arregala de surpresa com o resultado da transação. A expressão dela muda na hora e ela o chama de Sr. Lin, prometendo cuidar de tudo. Agora no quarto VIP, o rapaz recebe um tratamento de primeira com massagens e cuidados especiais. Além disso, ele desfruta de refeições gourmet preparadas especialmente para sua recuperação. Com todo esse cuidado, sua perna machucada se recupera gradualmente e sem complicações. A enfermeira então informa que ele está totalmente recuperado e já pode receber alta do hospital. Totalmente renovado, ele sai do hospital com uma postura confiante ao lado do velho senhor. Nesse momento, ele se lembra da traição e jura que vai recuperar tudo que perdeu para sua esposa. Do lado de fora, ele agradece o idoso e tenta lhe dar um cartão como forma de pagamento. Mas o protagonista insiste dizendo que sua sorte mudou graças a ele e que o considera seu benfeitor. De repente, um streamer que passava por ali vê a cena e decide se aproximar para gravar a situação. Nisso, o senhor de idade acaba caindo no chão e o chat do streamer pede para ele ajudar. Contudo, o criador de conteúdo hesita pensando que pode ser um golpe. Sem pensar duas vezes, o rapaz empurra o streamer e corre para ajudar o idoso caído no chão. Ele o coloca nas costas e o leva para dentro do hospital, enquanto o chat elogia sua atitude. O velhinho então pensa consigo mesmo que sabia que não tinha julgado o mau caráter do jovem. Rapidamente o protagonista leva seu benfeitor para a sala de emergência para ser atendido. O médico informa que o paciente teve uma hemorragia cerebral e precisa de cirurgia urgente. Determinado rapaz diz que a vida do velho é importante e que pagará todas as despesas. Com isso, o doutor confirma que cuidará de tudo e leva o paciente para a sala de cirurgia. O médico observa o jovem se afastar e pensa que o dinheiro deixa as pessoas mais corajosas. Enquanto espera, o protagonista fica do lado de fora do hospital com um olhar confiante. O rapaz reflete que a sensação de não ter problemas com dinheiro é simplesmente incrível. Ele agora caminha com confiança pela cidade, sabendo que não é mais um perdedor endividado. De repente, ele ouve alguém gritando de um prédio para que ele pague o aluguel atrasado. Em seguida, um porta-retrato é arremessado da janela e se quebra no chão bem na sua frente. O objeto quebrado revela uma foto dele quando criança com seus pais sorrindo felizes. Com cuidado, o jovem pega o porta-retrato do chão para salvar a foto de sua família. Ele olha para a imagem com uma expressão séria e determinada no rosto. Um conhecido se aproxima e o avisa que a senhoria está furiosa procurando por ele. O amigo estranha a calma do protagonista e se pergunta desde quando ele ficou tão tranquilo. Ao chegar em casa, a dona do imóvel o recebe com uma vassoura na mão, gritando com ele. A mulher o ameaça dizendo que ele não sai dali sem pagar os 3 meses de aluguel. Ela então reclama que tem muito azar por ter um inquilino caloteiro e quebrado como ele. O rapaz olha para a foto e pensa que fez seus pais sofrendo durante a primeira metade de suas vidas. A gritaria chama a atenção dos vizinhos que saem para ver o que está acontecendo. Uma vizinha comenta que ouviu dizer que ele não paga o aluguel e a namorada o largou. Outra moradora concorda chamando de patético e dizendo que ele mereceu ser abandonado. A proprietária se irrita ainda mais com o silêncio e pergunta se ele está se fazendo de surdo. Ela continuou o sermão dizendo que nunca viu alguém tão sem vergonha em todos seus anos. A mulher grita que ele precisa pagar hoje, senão ela não terá dinheiro para o seu jogo de mahjong. Com calma, ele segura o dedo dela e pergunta se é só isso que ela quer. A proprietária fica confusa com a pergunta dele e o encara sem entender nada. Ele então transfere 6.000 yuans para ela, que fica chocada ao ver o dinheiro na conta. A mulher não acredita que aquele pobre coitado agora tem dinheiro para pagar o aluguel. Ela fica ainda mais irritada com a atitude indiferente e calma do antigo devedor. O rapaz então mostra o celular e a notificação revela um saldo de quase 11 milhões. Em choque, a senhoria percebe que o prédio inteiro não vale nem o troco na conta dele. Com um olhar superior, ele pergunta se ela já viu o suficiente e a mulher fica sem palavra. Ele sorri e diz que teve uma ideia, já que ela gosta tanto de cobrar o aluguel. Então o novo rico anuncia que vai comprar o prédio todo para ela coletar o aluguel para ele. Os vizinhos fofoqueiros começam a zombar dele, o chamando de caipira e lixo inútil. Com medo, a proprietária gagueja que o preço de mercado do prédio é 4,5 milhões. Ele oferece 10 milhões com o cartão e manda ela usar o resto para reformar tudo. A mulher pega o cartão com um sorriso e garante que vai cuidar de tudo perfeitamente. O jovem então se vira para os vizinhos e dá 3 dias para todos arrumarem as malas. Indignados, eles gritam que o contrato não acabou e que o aluguel está pago. A nova funcionária grita que o prédio agora pertence a Lin e a palavra dele é a lei. O protagonista reforça que em 3 dias não quer ver mais ninguém ali e ela o apoia. A cena então muda para a noite, em frente a um luxuoso e imponente hotel na cidade. O rapaz, agora rico, caminha com confiança pelo tapete vermelho em direção à entrada. Na recepção, uma funcionária o cumprimenta e pergunta se ele possui uma reserva. O rapaz fica confuso com a pergunta e nega ter feito qualquer tipo de reserva para se hospedar. Nesse momento, uma voz o chama de perdedor e questiona sua ousadia de entrar num hotel 5 estrelas.
Ele então percebe que sua ex-namorada e o mestre Sun estão ali no mesmo local que ele. A moça o manda acordar para a realidade e parar de se agarrar a ela, pois tudo acabou. Com desdém, ele a chama de delirante por pensar que ele ainda se importa com ela. A garota o acusa de segui-la para implorar de joelhos e o namorado dela o incentiva a fazer isso. Com raiva, o protagonista cerra o punho e diz para esse que ela já passou dos limites. Nisso, os agiotas aparecem e o cercam perguntando se ele finalmente conseguiu o dinheiro. A ex-namorada avisa que o mestre Sun é um convidado importante e é melhor ele não causar problemas. Mas ele a corta dizendo que só está ali para se hospedar e não para ouvir a ladainha dela. Furiosa, a moça levanta a mão para dar um tapa na cara dele por sua insolência. Contudo, ele segura o pulso dela com facilidade e diz que não tem tempo para lidar com os dois. O AJ de bandana se irrita e ameaça o rapaz por falar daquele jeito com ele. Porém, antes que ele pudesse fazer algo, uma voz firme grita para que ele pare imediatamente. Os cobradores ficam em choque ao verem quem chegou e reconhecem um tal de Sr. Lee. O homem que aparece é Li Tianyang, o maior parceiro do grupo Jinfa, uma figura importante. O mestre Sun se desculpa com o recém-chegado pela cena vergonhosa e o convida para entrar. Ele então diz que o protagonista é um caloteiro e que vai jogá-lo para fora agora mesmo. Com isso, um dos capangas agarra o rapaz para expulsá-lo do hotel, mas ele resiste. De repente, uma bengala bate com força no chão, interrompendo a confusão de uma vez. O Sr. Lee fica furioso e ameaça levar o grupo Jinfa à falência se eles tocarem no rapaz. As pessoas ao redor ficam chocadas com a situação e se perguntam qual a relação entre os dois. O mestre Sun fica sem entender nada, enquanto o homem importante passa direto por ele. Em seguida, ele se aproxima do protagonista e diz que finalmente o encontrou, mas o jovem não o reconhece. O recém-chegado então se apresenta como Li Tianyang e revela que o rapaz é o benfeitor de sua família. O ricaço explica que seu pai desmaiou na rua e foi salvo por ele, que pagou todas as despesas. Nesse momento, Mestre Sun se intromete e sugere que deve haver algum engano ali. Ele mostra uma foto e um comprovante de dívida para provar que o devedor não teria como pagar. Com um olhar de desprezo, o herdeiro dos Lee pega seu celular e diz que também tem algo a mostrar. A tela exibe as imagens da câmera de segurança do hospital com o rapaz ajudando o idoso. O casal fica em choque e a moça se pergunta como isso é possível se ele estava quebrado. Como agradecimento, o homem oferece um cartão de diamante e diz que a família Lee cobrirá tudo. Nisso, todos os seguranças se ajoelham em sinal de gratidão por ele ter salvo o velho mestre. O chefe da gangue e a ex-namorada ficam ainda mais chocados ao ver o cartão de diamante VIP. Alguém na multidão comenta que ouviu dizer que apenas 3 pessoas no mundo possuem aquele cartão. O protagonista recusa o presente, dizendo que salvar pessoas é o básico e que ele cuidará das dívidas. Ele então dá um sorriso confiante, mostrando que está determinado a resolver tudo sozinho, mas o filho do idoso insiste oferecendo o cartão como um presente entre amigos para ele. Os seguranças então se ajoelham novamente e pedem em uníssono para que o Sr. Lin aceite. Sem jeito, o rapaz aceita o presente para não criar mais problemas e o homem fica satisfeito. A ex-namorada então sussurra para o namorado que aquele lixo realmente teve muita sorte. O herdeiro dos Lee ignora os dois e ordena que Suan Wen-woo transfira sua suíte presidencial para o Sr. Lin. O mestre Sun fica totalmente chocado com a ordem e não acredita que terá que servir o antigo devedor. Ele então protesta dizendo que o rapaz é um caloteiro e a moça completa que um perdedor não merece a suíte. Irritado, o ricaço os acusa de menosprezar a família Lee e ameaça cancelar um projeto importante. Nisso, o jovem mestre fica pálido ao lembrar que 70% da renda de sua família vem dos Lee. Desesperado, ele muda de atitude e convida o protagonista para ir na frente, pois não pode perder o projeto. O herdeiro se vira para ir embora com seu novo amigo, mas Sun Wen-woo corre em direção a ele. Ele então se curva em um pedido de desculpas, admitindo que falhou em reconhecer alguém importante. A moça fica confusa e pergunta por que o namorado está se desculpando com aquele perdedor. O rosto do rapaz se contorce de pura raiva ao ver que a namorada não entende a gravidade da situação. Em um acesso de fúria, ele dá um tapa na cara dela e grita por ela ter insultado o benfeitor do Sr. Lee. Caída no chão, a jovem fica em choque e não acredita que apanhou por causa de seu ex-namorado. O mestre Sun então ordena que ela se ajoelhe imediatamente e peça desculpas para o Sr. Lin. Ele se vira para os dois e implora por perdão, dizendo que a mulher não tem cérebro e para não a levarem a sério, o protagonista o corta e avisa que por enquanto é o suficiente, pois as contas deles não se acertam em um dia. O outro rapaz concorda e se despede educadamente, convidando os dois para um café da manhã. Com isso, o antigo devedor e seu novo amigo entram no elevador e as portas se fecham na frente do casal. Sozinho no corredor, Sun Wen-woo jura com ódio no olhar que vai se lembrar da humilhação que passou. No dia seguinte, o protagonista recebe uma transferência de 130 milhões e vai comprar um carro novo.
Já na suíte presidencial, o herdeiro pergunta se seu novo amigo está satisfeito com tudo e ele confirma com um sorriso de canto. O ricaço dá uma ordem misteriosa e manda que sirvam bem o protagonista. O rapaz fica totalmente confuso com a situação e é levado por dois homens sem entender o que acontece. Ele então relaxa em um sofá confortável, enquanto duas moças o massageiam para aliviar a tensão do dia. O amigo explica que isso é sua gratidão pessoal e que trará seu pai para agradecer aos pais dele formalmente. O jovem então reflete sobre a situação e pensa que isso deve ser o jeito da alta sociedade. Nisso ele se lembra de seus pais e promete que agora dará uma vida boa para eles, pois as coisas mudaram. A cena então corta para o dia seguinte com uma bela vista da cidade ensolarada e seus prédios altos. Uma funcionária então aparece para ajudar o rapaz a escolher um terno novo para começar o dia bem vestido. Já com a roupa nova e elegante, ele dispensa a moça e se prepara para os planos que tem em mente. Com um sorriso, ele decide que primeiro vai comprar um carro e depois buscar seus pais com o veículo novo. Totalmente arrumado e confiante, o ex-devedor sai do hotel de luxo para colocar seu plano em prática. Escondido, um homem de óculos escuros o observa e avisa pelo celular que o alvo acabou de sair do local. Em seguida, o sujeito entra em um carro e manda o motorista seguir o protagonista para não perdê-lo de vista. Enquanto isso, o herói chega em uma concessionária de carros de luxo para fazer sua primeira grande compra. Um vendedor se aproxima com um sorriso e o cumprimenta perguntando se ele quer dar uma olhada nos carros. O rapaz responde que era o que ele queria, mas outro funcionário arrogante chega e interrompe a conversa. O sujeito de cabelo azul o chama de quebrado e o protagonista afirma que está ali para comprar um carro. O vendedor o menospreza dizendo que sua roupa barata já mostra que ele é um perdedor, fingindo ser cliente. Sem paciência, o jovem tira a mão dele de seu ombro e o vendedor fica furioso com a atitude do rapaz. De repente, sua ex-namorada aparece com o mestre Sun, que o chama de perdedor quebrado, e o encara. A moça tira os óculos e o questiona, com desdém por ele achar que pode olhar para o Maybach. O mestre Sun o avisa para não achar que sua vida mudou só por ter a sorte de conhecer o Sr. Lee. Ele ainda se gaba dizendo que a garota que o protagonista amou por 10 anos agora é sua noiva. Os capangas do grupo Cabelo Dourado então começam a rir e a fazer piadas sobre a inutilidade dele. A ex-namorada pensa com desprezo que nunca teve olhos para ele, pois sabia que ele era um inútil. Com calma, o rapaz concorda e diz que se estivessem juntos, ela realmente não andaria em um Maybach. Ele então aponta com confiança e revela que o carro que ele vai comprar na verdade é aquele ali. Todos olham e veem um Bugatti edição limitada que custa 130 milhões de yuan. O vendedor arrogante começa a rir e dá 5 segundos para o protagonista sumir dali imediatamente. Mas ele ignora o idiota e entrega seu cartão para o primeiro vendedor, mandando ele cuidar da venda. O funcionário então pega o cartão com as mãos trêmulas e o passa na maquininha para fechar o negócio. Para o choque de todos, a tela mostra que a transferência de 130 milhões foi um sucesso. O vendedor de cabelo azul fica pálido se perguntando como aquele perdedor conseguiu tanto dinheiro. Nesse momento, os saltos da gerente da loja ecoam pelo salão enquanto ela se aproxima com raiva. Ela então dá um tapa no vendedor arrogante e o chama de tolo por insultar o dono do Bugatti. O outro funcionário fica surpreso com a atitude da chefe e o protagonista apenas observa a cena. A gerente se vira para o cliente e promove o bom vendedor, dando a ele toda a comissão da venda. O rapaz, promovido, agradece muito emocionado e se curva para a gerente e para seu novo cliente. O protagonista diz que ele mereceu ao contrário de outros que só sabem menosprezar as pessoas. O vendedor arrogante fica em choque total quando a gerente grita que ele está oficialmente demitido. Desesperado, o sujeito implora por uma nova chance e diz que errou feio ao julgar o cliente pela aparência. Ele então se ajoelha na frente do rapaz rico e pede para que o jovem mestre tenha piedade de seu emprego, mas os seguranças o carregam para fora, enquanto o ex-vendedor grita sobre suas dívidas e hipotecas para pagar. Contudo resolvido, a gerente sorri e oferece 30 dias de serviço exclusivo, com uma modelo e motorista de luxo. Nisso, ela apresenta Bella Kimu, que é uma campeã mundial e será a nova acompanhante do herói nessa jornada. O mestre Sun tenta se aproximar, mas o segurança o barra avisando que apenas donos de Bugatti podem falar com ela. Furioso, Riquinho frustrado pensa que o protagonista só conseguiu tudo aquilo por causa da influência da família. No dia seguinte, o novo milionário chega em sua antiga vila dirigindo um super esportivo ao lado da motorista elegante. Ele acena para duas senhoras que descansam na sombra e as mulheres ficam espantadas ao verem quem voltou para casa. Elas então perguntam por que a ex-namorada não veio e quem é essa moça tão bonita que o acompanha agora, nesse momento. Com um sorriso elegante, a modelo se apresenta para as tias revelando que é apenas a motorista particular do rapaz rico. O jovem se despede com tranquilidade e avisa que está indo visitar seus pais, enquanto as vizinhas ficam boquiabertas. Assim que ele se afasta, as fofoqueiras começam a falar mal, dizendo que ele deve estar fingindo ser rico apenas para se exibir.
Ao chegar em frente à sua casa, o protagonista lembra de como a vida era simples, mas muito honesta naquele lugar antigo. De repente, um grito alto vindo de dentro da residência quebra o silêncio e alguém ameaça bater em um idoso indefeso. O herói sente seu sangue ferver ao ouvir a voz de um valentão intimidando sua família dentro do próprio lar dele. Ao entrar, ele vê um brutamontes agarrando seu pai pelo colarinho, enquanto sua mãe chora desesperada caída no chão da sala. O senhor tenta se defender, dizendo que apenas esbarrou em uma muda de árvore e o valor que estão cobrando é um roubo, mas o bandido berra que a planta era um pinheiro importado caríssimo e exige 100 mil yuans pelo estrago imediatamente. O comparsa sugere levar tudo de valor da casa, enquanto o careca malvado sorri com a maldade nos olhos. Nesse momento, o protagonista ordena que eles parem, e o valentão se irrita perguntando quem se atreve a interrompê-lo. Com um deboche, o sujeito reconhece o rapaz e começa a zombar, dizendo que o grande perdedor endividado resolveu voltar. O outro bandido cai na gargalhada e comenta que ele provavelmente nem conseguia mais mendigar comida na cidade grande. Enfurecido, o jovem mestre diz para o criminoso não passar dos limites e questiona o motivo de estarem maltratando seus pais. Nisso, o grandalhão mente, dizendo que o velho destruiu mais de 100 mudas de árvores e exige 100 mil yuans como pagamento. O pai do herói tenta explicar que as câmeras provam sua inocência, mas o golpista afirma que os aparelhos estão quebrados. Então o careca zomba da situação financeira da família, alegando que pessoas pobres, como eles jamais teriam tanto dinheiro. Com segundas intenções, o vilão mostra um contrato de transferência da casa e manda o senhor assinar para quitar a suposta dívida. Desesperados, os pais choram ao perceberem que o malfeitor quer deixá-lo sem um teto para morar com essa chantagem absurda. Nesse instante, o rapaz fita o inimigo com ódio e afirma que ele já oprime os moradores da vila há tempo demais. O valentão apenas ri da ameaça e se pergunta se o ex-devedor realmente acha que se tornou alguém importante fora dali. Repentinamente, barulhos de passos pesados ecoam pelo local, indicando que o bando trouxe reforços para a confusão. Cercado por vários capangas armados com bastões, o herói ouve que não haverá conversa e que hoje ele vai sofrer as consequências. Com uma expressão sombria, o protagonista avisa que o dia de acertar as contas finalmente chegou para todos os presentes. Sem hesitar, ele parte para cima e acerta um soco potente no rosto do líder para descarregar toda a sua raiva acumulada. O careca cospe um dente e fica louco de ódio, ordenando que seus homens matem o rapaz sem nenhuma piedade. De repente, a bela motorista entra na briga e se prepara para lutar contra os brutamontes. Com movimentos rápidos, a moça acerta um chute certeiro no queixo de um dos agressores, o deixando completamente atordoado. Nesse momento, ela demonstra habilidades incríveis de combate e começa a derrubar todos os bandidos com golpes acrobáticos. Do lado de fora, os vizinhos escutam a briga e comentam que a família Lin está realmente em apuros dessa vez. Em seguida, a porta da frente é arrombada com um estrondo, assustando todos que estavam por perto. Para surpresa geral, os bandidos são arremessados para fora da casa, um por um, deixando os vizinhos em choque. Com o rosto machucado, o líder da gangue ameaça o rapaz dizendo que a vingança deles ainda não acabou. Com isso, os valentões fogem com o rabo entre as pernas. Enquanto o protagonista observa com desprezo, os moradores mudam de opinião na hora e começam a elogiar o jovem, dizendo que ele sempre foi promissor. Dentro da casa, o rapaz abraça seus pais e pede desculpas por todo o sofrimento que eles passaram. O pai diz que está tudo bem, mas que agora eles não poderão mais morar naquela vila por causa da briga. Com um sorriso, ele acalma os dois e revela que voltou justamente para levá-los para a cidade com ele. De repente, ele sente uma tontura forte e uma aura estranha começa a tomar conta de seu corpo. Os pais ficam preocupados ao verem o estado do filho e perguntam o que está acontecendo com ele. O rapaz desmaia nos braços da motorista e os pais se desesperam pensando que ele se machucou na luta. Do lado de fora, os vizinhos fofoqueiros comentam que ele estava apenas se segurando e que a família terá dias ruins. Já recuperado, ele diz que está bem e que foi apenas cansaço por não ter dormido direito ultimamente. O jovem então reforça que eles vão para a cidade morar numa casa grande e nunca mais serão maltratados. Ele avisa que o carro está na entrada da vila e que eles podem partir a qualquer momento que desejarem. Enquanto se afastam os vizinhos, voltam a fofocar, se perguntando por que levaria os pais para a cidade. Mas todos ficam de queixo caído ao verem um carro de luxo e especulam sobre como ele conseguiu algo tão caro. Horas depois, eles chegam em um prédio chique e o filho diz que agora precisam de roupas novas e adequadas. Seus pais ficam assustados com o luxo do local e dizem que não querem entrar para não causar problema. Com um sorriso, ele diz para os pais não se preocuparem, pois seu filho não tem falta desse tipo de dinheiro. Mas a mãe se assusta ao ver uma etiqueta de preço com o valor de 999 mil yuan. Desesperada, ela tenta puxar o filho para fora, dizendo que aquilo é um assalto e que eles não podem pagar. Nisso a senhora esbarra, sem querer, em uma mulher que a xinga de tola e cega por não olhar por onde anda. A mãe do rapaz se desculpa rapidamente pelo esbarrão e diz que foi um erro totalmente seu. Para sua surpresa, a mulher reconhece e reclama do azar de encontrar parentes
clientes pobres e caloteiros. A senhora Lin fica confusa com o tratamento e pergunta o que a outra quer dizer com aquele insulto. A ex-sogra manda se pôr no seu lugar e ficar longe para não sujar sua roupa de grife com cheiro de pobreza. O pai do jovem então interfere e se oferece para se desculpar em nome do filho por qualquer mal-entendido. A mulher rica apenas debocha da ideia de um casamento entre as famílias com um sorriso de desprezo. Nesse momento, a ex-namorada aparece e a mãe dela se gaba do novo genro, que é o famoso jovem mestre Sun. Chocados, os pais do protagonista questionam para saber se tudo que aquelas duas estão dizendo é verdade. Ele então confirma com calma para seus pais que ele e a garota realmente terminaram o relacionamento. A moça aconselha a procurar alguém do seu nível e a mãe dela completa que nenhuma garota quer um coitado. A senhora ainda esfrega na cara deles que pode comprar tudo ali enquanto eles só podem olhar de longe. Inesperadamente, a motorista concorda e diz que um lixo interesseiro como a ex não é digno de seu chefe. Ela ainda o defende dizendo que ficaria com ele mesmo sem dinheiro, ao contrário de quem ostenta com os outros. A moça diz que não aguentava mais ouvir tanta besteira e pergunta se o Sr. Lin quer continuar ouvindo aquilo. Com isso, o rapaz pega seu cartão e manda a vendedora empacotar tudo da loja para seus pais e sua acompanhante. A funcionária fica em choque e gagueja que a conta daria pelo menos 8 milhões de yuans e pergunta se é sério. A ex-namorada duvida e diz que ele tem sorte se tiver 800 yuans na conta e que só está fingindo ser rico. Mas, para o espanto dela, a maquininha confirma o pagamento de 8 milhões de yuans sem nenhum problema. A ex-sogra acusa o rapaz de usar um adiantamento de crédito, mas a vendedora o defende dizendo que é um cartão preto. A moça então diz que ele deve estar usando o cartão do Sr. Lee e o protagonista decide abrir os olhos dela. Com um sorriso, ele anuncia para todos ouvirem que vai comprar a loja inteira para acabar com a discussão. A funcionária fica pálida e avisa que a loja custa 100 milhões e a senhora grita que é impossível ele ter tanto dinheiro. Ele então lamenta desapontá-la e passa o cartão para pagar os 100 milhões como se não fosse nada. A vendedora o chama de chefe Lin e ele avisa que a loja está fechada e proíbe a entrada daquelas duas. Nisso a ex-namorada grita que ele está fingindo e que aquele dinheiro com certeza é emprestado do Sr. Lee. Um segurança então as expulsa da loja e avisa para pararem de fazer barulho, senão as coisas vão ficar feias. Com ódio no olhar, a garota jura que vai esperar o dia em que o Sr. Lee vai se cansar de bancar o perdedor. Já no carro, o pai do rapaz comenta que tudo aquilo parece um sonho e que nunca imaginou viver daquele jeito. O filho garante que a vida boa deles vai continuar e a motorista pergunta qual o próximo destino deles. Ele então decide ir ao maior leilão da cidade, pois seu pai gosta de colecionar antiguidades e agora pode comprar. A cena então muda para a noite, em frente ao imponente prédio, onde acontece o leilão de caridade de Jiangqiang. Dentro do salão, um homem agradece o apoio do grupo Tianha e pede para os convidados entrarem com seus convites. Na entrada, um funcionário barra a família e pede para que eles mostrem o convite para poderem entrar no evento. O sujeito chama de caipiras e pergunta onde compraram as roupas falsificadas, mandando eles irem embora. O protagonista fica furioso com o insulto e encara o funcionário arrogante perguntando o que ele disse. O homem ameaça jogá-los para fora, mas antes que pudesse fazer alguma voz firme, grita para que ele pare. O filho do velho salvo aparece e pergunta por que o segurança ousa encostar em seu convidado VIP. Nisso as pessoas reconhecem Li Tianyang e o funcionário fica em choque ao ver uma figura tão importante. E, desesperado, segurança tenta se explicar, mas o medo o impede de formular qualquer frase coerente. O ricaço então manda seus homens levarem o sujeito para longe para não estragar o humor do Sr. Lin. Em seguida, o herdeiro dos Li se curva e pede desculpas ao protagonista e sua família pela cena vergonhosa. As pessoas ao redor ficam chocadas se perguntando quem é aquele garoto para receber um pedido de desculpas pessoal. O pai do jovem fica sem entender nada e pergunta ao filho o que está acontecendo ali naquele momento. O outro rapaz então explica que o herói salvou a vida de seu pai e por isso é o benfeitor de sua família. Com tudo resolvido, ele convida todos para entrarem no salão, pois o leilão já está para começar. Ele ainda diz que, como organizador, espera que todos se divirtam e menciona um item final para o Sr. Lin. O leilão começa com lances altos e um vaso é vendido por mais de 5 milhões de yuans rapidamente. Mais tarde, o leiloeiro anuncia o grande tesouro da noite, um item especial chamado Rui Trazedor de Tesouro. A peça é feita de adquinte de 10 mil anos, com pérolas noturnas e ouro vermelho incrustados nela. O objeto ainda possui uma base de sândalo roxo com 7 joias e fios de ouro, uma verdadeira preciosidade. Além de bonito, o item atrai riqueza e protege a casa de infortúnios financeiros, segundo a descrição. Com isso, o leiloeiro anuncia o lance inicial de 10 milhões de yuans e a disputa começa para valer. De repente, uma voz misteriosa ecoa na cabeça do protagonista e ordena que ele pegue aquele tesouro. O rapaz se assusta e olha para o lado, mas sua acompanhante não ouviu nada e pergunta o que há de errado.
A voz então sussurra em seu ouvido e insiste para que ele vença o leilão e arremate o Rui para ela. Enquanto isso, a disputa fica acirrada e os lances sobem para 18, 25 e 28 milhões. De repente, um ricaço oferece 50 milhões e diz que faz qualquer coisa pela sua esposa. Com isso, as pessoas o elogiam e o leiloeiro anuncia o lance do grupo de info para todos. A moça ao lado dele sorri satisfeita e o homem no palco começa a contagem regressiva para fechar o negócio. Mas, antes que pudesse bater o martelo, o protagonista interrompe a venda com uma voz firme e calma. Ele então oferece 100 milhões de uma vez e diz que por coincidência sua namorada também gostou do Ethan. Todos no salão ficam completamente chocados com o lance absurdo e se perguntam quem é aquele rapaz. O leiloeiro avisa que pelas regras lances acima de 100 milhões exigem uma verificação de bens na hora. Sem se abalar, o jovem concorda com a regra e autoriza a verificação de seu patrimônio para todos verem. O telão então exibe um saldo de mais de 900 bilhões e todos percebem que ele é um magnata escondido. Em seguida, o leiloeiro pede para que o outro concorrente também mostre seus bens para continuar na disputa. Para a vergonha do ricaço, o telão mostra que ele possui apenas 90 milhões em sua conta bancária. O homem do palco então informa que o limite do jovem mestre Sun não é suficiente e o retira do leilão. Indignado, ele se levanta e protesta, dizendo que aquilo é apenas parte de seus bens, mas é repreendido. O sujeito fica sem palavras e apenas consegue suar frio de tanta vergonha e raiva que está sentindo. A acompanhante tenta acalmá-lo, dizendo que o perdedor só conseguiu aquilo por causa do Sr. Lee e que não vai durar. Com isso, o martelo bate e o leiloeiro anuncia que o Rui Trazedor de Tesouros agora pertence ao Sr. Lin Juan. O herdeiro dos Lee o parabeniza e o convida para uma sala VIP para descansar um pouco e o rapaz aceita. Já no local, o CEO de outro grupo se apresenta e entrega seu cartão para o novo magnata do pedaço. Ao segurar, o Rui, o protagonista, sente uma presença estranha e uma sombra misteriosa aparece na sua frente. De repente, o artefato começa a brilhar intensamente com uma luz poderosa em suas mãos. De repente, o rapaz sente uma dor de cabeça terrível e geme de dor enquanto todos se assustam e alguém grita para chamar uma ambulância com urgência.